Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você sabia que foi um livro que marcou definitivamente a separação de Freud com Jung? Transformação e Símbolos da Libido. Esse foi o livro publicado por Jung em 1912 em duas partes que causou a ruptura definitiva entre os dois. Lá para o início de 1900, Jung, que trabalhava no hospital psiquiátrico, fazia seus experimentos com a associação de palavras, percebeu que tinha algo além da própria consciência. Porque algumas palavras que eram ditas para os pacientes ou para as pessoas que estavam sendo testadas ali no teste causavam mal-estar, causavam alguma coisa diferente de outras. E aí Jung começou a elaborar a sua teoria dos complexos afetivos. Freud já estava falando algo a respeito do inconsciente. Então ele percebeu, depois de um tempo, a similaridade dos dois. Começou a se relacionar com Freud por cartas e expressou a questão sexual da libido. Necessariamente a libido ter uma origem sexual era algo que incomodava Jung. Ele não via exatamente assim. Principalmente com os pacientes psiquiátricos, psicóticos e assim por diante. Freud tinha outro público em geral, né? O público principal dele não era pacientes em psicose, em surto, pacientes psiquiátricos mesmo. E Jung achava que tinha a ver com isso. Se tinha ou não, eu não sei. Acontece que isso nunca ficou algo resolvido para nenhum dos dois lados. Freud tinha a esperança de que Jung eventualmente viesse a entender essa ortodoxia, esse ponto em especial que era muito importante para Freud. E Jung, por outro lado, até tentava, mas não achava que fazia sentido na experiência que ele tinha. Em 1907, os dois se encontraram, passaram 12 horas juntos, conversando sem parar. A família do Freud comeu com Jung e sua esposa, né? Teve o almoço ali, eles continuaram conversando, foi uma maravilha. Os dois se identificaram e Jung definitivamente virou um psicanalista, dando palestras, escrevendo textos a respeito da psicanálise. E nesses textos e nessas palestras você vê o Jung tentando falar de algo sobre isso, dizendo, por exemplo, que na maioria das vezes a libido tem uma origem sexual. Freud dizia, não é a maioria das vezes, cara. A origem da libido é sexual. Bom, Jung nunca ficou satisfeito com isso. Eles continuaram trabalhando juntos, tinham suas diferenças, principalmente no âmbito da experiência mística, o envolvimento da espiritualidade como algo a ser considerado na humanidade. Freud queria a distância disso e Jung queria a aproximação disso. Então era outra diferença importante. 1912 foi um ano extremamente importante. Foi quando Jung publica o livro que eu mencionei, que hoje em dia tem outro nome. Hoje em dia, em português, é Símbolos da Transformação. 1912, então, publica a primeira parte desse livro e no ano seguinte, 1913, é publicada a segunda parte. Se a primeira parte Freud já tinha desgostado muito, a segunda determinantemente causou a separação dos dois. Claro que não foi o livro que causou a separação, mas a evidência da diferença entre os dois, principalmente na relação com a sexualidade. O que é esse livro? Existe uma figura central nesse livro, onde toda a teoria orbita, que é a senhorita Miller, Frank Miller. Ela foi uma jovem americana que tinha fantasias, visões, sonhos. E a produção que ela fazia, ela escrevia todas essas experiências e muitas vezes eram poemas, canções. E isso foi analisado, foi consolidado por um outro psicólogo chamado Theodor Flournoy. Também não era muito ortodoxo esse psicólogo e deu ali os pitacos dele. Jung teve acesso a esses escritos e a esse material compilado e criou seu próprio material através disso. Então o livro Símbolos da Transformação, de uma certa maneira, gira em torno das produções da senhorita Miller. Ele vai usar em grande parte ela e as produções dela para se basear a sua teoria. Então ele dá exemplos falando do que ela produziu. Então a parte 1 do livro já começa com uma introdução do Jung falando da sua diferença de visões em termos de libido, que depois ele vai chamar de energia psíquica. Mas em termos de conteúdo mesmo, o livro primeiro separa
o pensamento em dois tipos. O pensamento dirigido, que tem a ver com a razão e a lógica, e o pensamento não dirigido, que tem a ver com o oposto disso, mas principalmente como causador de sonhos, de fantasias, mas que também vai gerar mitos e outros conteúdos desse. Então esse tipo de pensamento revela mais sobre o inconsciente e traz a senhorita Miller, então, nesse contexto, de um pensamento não dirigido que vai trazer um tanto de conteúdo, inclusive arquetípico. E é a partir daí que ele introduz a senhorita Miller e fala sobre os pensamentos dela, sobre essas visões, essas fantasias, inclusive falando sobre material do inconsciente. Essas produções não vieram do nada, são produções de alguma coisa, que não é só uma criatividade, sei lá, objetiva, racional, né? Isso vinha de algum lugar mais profundo, essa profundidade era um inconsciente. E que elas são exemplos, essas produções são exemplos de como a libido, a energia psíquica, se transforma de uma coisa original, de onde ela surge, para uma outra coisa, como uma produção de um poema, como ela fazia. E aí ele analisa alguns poemas, canções dela, com esse pano de fundo. E aí a gente tem finalmente a publicação da parte 2. A parte 2 vai trazer mais conceitos, ainda trazendo como exemplo a senhorita Miller, a vida dela, relatos da vida dela e das fantasias. Então ele começa a parte conceitual, a parte teórica, com o conceito de libido. E é aí que caga tudo. Então os dois primeiros capítulos, depois da introdução, é justamente o conceito de libido e a transformação da libido. Jung traz que a origem da libido até pode ser sexual, mas não é a única coisa, não é o único instinto, por exemplo. E a fome, e a sede, e outros desejos, tudo vem da sexualidade, inclusive a fome. E ele introduz inclusive a ideia de que a própria religiosidade, a espiritualidade, também faz parte de um instinto. Por isso que a experiência mística, a visão da escola junguiana, da psicologia analítica, é tão importante, parte de uma expressão. E aí ele vai falando o como que, independente da origem, essa libido, essa energia psíquica, ela pode se transformar para se manifestar em coisas que não estão ligadas diretamente com a sua origem. Então, ainda que seja sexual, uma origem da libido em alguém, ela pode se transformar, se modificar para outra coisa. Se metamorfosear, por exemplo, em uma outra expressão artística, por exemplo, de raiva, sei lá, pode se expressar de outro jeito. Afinal de contas, a libido, ou a energia psíquica, é uma espécie de energia que corre no nosso psiquismo e é quem dirige a nossa atenção, as nossas produções, a nossa expressão. É como Hermes, né? Na mitologia. Vai para o inconsciente, vai para a consciência, anda em tudo que é canto, todos os recintos da nossa mente, do nosso psiquismo, e vai se expressando ou não, porque tem coisas que não podem ser expressas. A gente até pode falar de uma forma psicanalítica, freudiana, né? Que tem coisas que são reprimidas, desejos que não puderam ser expressos. Então, uma parte da libido fica represada, como um rio que fica represado, que não pode continuar seu fluxo. Por isso que é importante olhar para os complexos e tirar esse represamento, essa barragem feita, muitas vezes por questão de valores, sociedade, ou porque o outro falou que eu não posso, seja lá o motivo, tirar isso para voltar a fluir a energia de forma natural. Mas mesmo que essas transformações possam acontecer, isso não significa que toda a origem seja sexual, ou mesmo que a maioria seja sexual, porque existem outros instintos, outras origens energéticas na vida de um ser humano. Vocês podem imaginar que foi aí que teve a ruptura de Jung com Freud, por conta desses capítulos iniciais da parte 2 do livro. E essa ruptura ela foi até o final da vida dos dois. Jung falou muito de Freud ao longo dos seus escritos, vive falando de Freud, dando créditos, mas criticando também isso tudo. E até onde eu sei, Freud nunca falou diretamente, talvez tenha falado aqui e ali, mas como também não sou muito especialista de Freud, não posso afirmar. Sei que Freud guardou, mesmo com tudo que aconteceu com ele, Segunda Guerra precisou fugir, ser refugiado lá no Reino Unido, né? Ele levou com ele as cartas que ele trocou com Freud. Lembrando que isso foi muito depois, né? Essa ruptura foi em 1912, um pouco antes até da Primeira Guerra Mundial, então quanto mais da Segunda. Então, de alguma maneira existia esse vínculo, né? Esse lugar. Mas Freud aparentemente não disse muito sobre Jung, apesar de outros psicanalistas, o filho do Freud,
e outros autores criticarem bastante Jung aqui, ali e tudo mais. Nesse momento, com a ruptura dos dois, o Jung acaba assumindo uma postura de ter mais contato consigo mesmo. Até de colocar à prova, sabe? Será que o que eu tô falando é uma grande besteira? Mas são coisas que eu acredito, são coisas que eu quero fazer que não tem mais a ver com essa ortodoxia. Pô, esse cara é tão inflexível assim que não entendeu o meu ponto. E ele começa a fazer uma análise interna dos seus próprios conteúdos e numa viagem mesmo, uma viagem interior, que depois vai dar origem, inclusive, aos livros negros, que hoje tem sua publicação, e também ao livro vermelho, fruto dessas imagens internas que ele foi dialogando. Então, se ele fez isso com a senhorita Miller nessa época da publicação, depois ele fez com seus próprios conteúdos. E assim como Jung quebrou paradigma ali de uma sociedade na qual ele estava envolvido, você também pode fazer o mesmo com roupas da Insider, que são muito melhores do que as roupas que se tem por aí. Com a tecnologia especial, com as tech t-shirts da Insider, você pode ter uma experiência maravilhosa em termos de roupa, seja no frio, seja no calor. Dá uma olhada no site deles, que tem roupa para todo tipo de evento, roupas básicas, roupas grossas, roupas finas, roupas leves, roupas de baixo, meia, feminina, masculino, roupas grandes, roupas pequenas. Você pode dar uma olhada lá. É anti-odor, então nunca tive problema com cheiro usando roupas da Insider. Tem um sistema de evaporação muito rápida, então se você está num momento que está suando muito, a evaporação acontece muito mais rápido do que em outros tipos de tecnologia, de camiseta que a gente está acostumado por aí. Vale muito a pena. A gente tem cupom de desconto que você pode acessar aqui, ó. Tem abaixo, e a gente também tem um QR Code, se você estiver vendo num dispositivo, que dá para você pegar ali com o celular, você pode ir direto. Também tem no comentário fixado aqui na descrição. Você pode clicar aí e, além de ter desconto, ainda dá uma força pro canal, inclusive. Certo? Então fica atento que a dica é de verdade, de coração. E voltando pro livro, então, fora essa ruptura que aconteceu, o livro ele continua, não para por aí. Então você tem a conceituação da libido, da energia psíquica, você tem a ideia da transformação, mas aí você começa a entrar numa seara que eu acho maravilhosa, da ideia da escola junguiana. Ele começa a falar da origem do herói, por exemplo. Então ele já traz o arquétipo de herói, que simboliza a luta psíquica entre consciente e inconsciente. Não que a luta deva existir por si só, mas que existe esse conflito consciente e inconsciente como um conflito de opostos, cujo nosso objetivo, ou pelo menos o que deveríamos imaginar, seja, em vez de um conflito de opostos, uma integração. Isso vai permear a teoria junguiana para sempre. E ainda usando os conteúdos da senhorita Miller, ele traz, além do herói, a mãe. Então, ao longo de outros capítulos, ele vai trazendo a representação da mãe, que já dá para a gente fazer uma conexão ali do que ele vai desenvolver depois como arquétipo da grande mãe. Então ele traz a mãe e o nascimento, o acolhimento, mas também as limitações, a visão negativa vai da mãe, a busca pela libertação da mãe e a mãe dual, os dois tipos de mãe. A mãe que nutre, mas a mãe que rejeita também, porque isso também faz parte do arquétipo de grande mãe. E de certa maneira ele vai conduzindo a gente para entender esse caminho e trazendo as ideias, né, o texto produzido pela senhorita Miller como base para exemplificar, mas também outras bases, né, mitológicas e assim por diante. Jung, em determinado momento, inclusive, fala de elementos, como é entendido o fogo, como é entendido o ar, o vento. É bem interessante também. E aí, antes do epílogo, antes do capítulo final, ele fala sobre o sacrifício, que está presente nas religiões, mas também está presente psicologicamente, que é uma forma de transcender a certos desejos primitivos, que só a partir daí, pelo menos nesse livro ele afirma isso, que é só a partir daí que a gente desenvolve o nosso ego para um nível, alcançando um nível de consciência diferente, mais avançado talvez. E finalmente, no capítulo final, no epílogo, ele reflete sobre essa jornada do herói, não é chamado necessariamente desse jeito, né? Jornada do herói foi uma estrutura depois, por um cara que também estudava Jung e também estudava Freud e mitologia, que é o Joseph Campbell, mas aqui ele já traz a ideia dessa jornada que deve ser concluída com a assimilação de aspectos inconscientes, tanto na interpretação de mitos e tudo mais, mas os símbolos arquetípicos, símbolos e arquétipos que podem emergir do inconsciente e assim completaria o ciclo de transformação da libido, da energia psíquica.
Ou seja, tem um pouco a ver do que eu falei para vocês do bloqueio. A partir do momento em que a gente assimila e vivencia certos aspectos inconscientes e principalmente experiencia emocionalmente, afetivamente, essa energia volta a fluir. Isso ele vai desenvolver, inclusive, posteriormente, em outros anos, no futuro e tudo mais. Mas aqui ele já está começando a trazer essas ideias. É um livro muito interessante, não é um livro facinho de ser lido, até porque o pensamento do Jung não é linear. Ele pensa num negócio, ele traz, de repente ele tem um insight de outra coisa, ele traz, e depois ele volta para o raciocínio. É o pensamento dele na maioria dos seus livros. Acho que a exceção de livros que na verdade são transcrições de palestras, ou seja, outra pessoa escreveu, ele ampliou, aí sim, esses livros são lineares, mas a exceção deles, em geral, os livros seguem o pensamento intuitivo, sei lá, não linear do Jung. E esse é um exemplo. Não é um livro que você saca rapidão assim o que está sendo dito ali, por que ele está trazendo a senhorita Amelia. Calma aí, eu não estou interessado nela, estou interessado no conceito, mas o conceito está atrelado ao exemplo da senhorita Amelia. Então é muito interessante. Aí quando ele entra então em espiritualidade, nossa, é muito legal, porque ele traz referência, ele traz fonte, fulano de tal escreveu tal coisa, e como ele lia latim, ele ainda traz livros em latim, né, e conceitos também. Então é bem legal. Mas não é fácil de ler, e é o embrião de muitos conceitos que ele vai desenvolver com mais autoridade no futuro. Então, se você for ler Símbolos da Transformação, não pegue ao pé da letra ali, que é um escrito originalmente de 1912. Jung continuou a desenvolver sua teoria em outros livros e depois, mesmo na revisão desse livro, não foi o último olhar sobre isso que Jung teve. Mas é muito importante ser lido por quem se interessa pelos estudos junguianos e até para saber, no fim das contas, qual foi a cereja do bolo ou a gota d'água da ruptura de Freud com Jung. A gente tem, de certa maneira, a materialização desse rompimento, que é esse livro, carregado então de muita coisa, né? Simbólica, representativa, no âmbito da psicologia que estava se desenvolvendo aí nessa época, do início dos anos 1900. Se vocês gostaram desse tipo de análise, eu já fiz uma outra análise sobre o livro de OVNIs que Jung escreveu. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazendo. Livros que já foram lidos e de livros novos que eu vou lendo também sobre essa temática, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima.